Então, se você e eu não entendemos a nossa responsabilidade enquanto corpo, So if you and I do not understand our responsibility as the body, o corpo de Cristo não vai parar. the body of Christ won't stop. Mas eu quero te dizer que os seus irmãos vão trabalhar mais. But I want to tell you that your brothers will have to work more. E eu estou declarando para o Senhor o seguinte. And I'm declaring to the Lord the following. Jesus, eu te amo, mas eu rejeito o teu corpo. Jesus, I love you, but I reject your body. Jesus, eu te amo, mas eu rejeito a tua noiva. Jesus, I love you, but I reject your bride. Eu queria ler com vocês um exemplo de uma pessoa So I'd like to read an example to you of someone que não entendeu a responsabilidade dele diante do corpo que ele estava inserido. and that didn't understand the responsibility of the body with which he was in front of. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, terão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Antes de falar dessa pessoa, eu quero apresentar para vocês a situação de Israel nesse momento. So before I talk about this person, I want to present to you the situation of this moment of the people of Israel. Josué e todo o povo tinha acabado de atravessar o Jordão. So Joshua and all the people had just passed through the Jordan. Eles estavam prestes a conquistar Jericó e Deus deu a estratégia de dar 7 voltas durante 7 dias e no último dia 7 voltas. So they were about to conquer Jericho, and God gave them a strategy for 7 days to go around the walls for seven times. E Deus deixou claro, vocês vão conquistar, mas vocês não vão pegar nada que seja consagrado. And God made it clear that they were going to conquer it, but that they were not supposed to take anything. Josué e o seu exército conquistou Jericó. Joshua and his army conquered Jericho. E depois eles seguiram para conquistar outra nação que era Ai. And then they followed on to conquer another nation, which was Achan. Ai. The last. Oh, okay, the Ai. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebari e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Então, eles primeiro espionaram a terra de Ai e viram que estava tudo ok, que eles podiam ir. So first of all, they spied out the land of Ai, and they saw that everything was okay and that they could go there. Eles falaram, tem poucos homens, então a gente pode atacar. So they saw that they said that there were a few men, so they would be able to attack. Só que eles tiveram perdas, homens morreram e eles voltaram para Israel lamentando. But they had a few losses, and some men died, and so they went back to Israel lamenting. Vamos ver o que Deus respondeu para Josué diante do lamento dele. So let's see what God answered to Joshua's lament. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizestes este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir?
antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrada? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Então o Senhor fala para ele: So the Lord said to him, levanta, o que você está aí chorando? yeah, get up, what are you doing crying? Como você quer vencer os seus inimigos se há coisas condenadas no seu meio? How do you want to see your enemies defeated if there's things that are condemned amongst you? Vai e santifica o povo. So go and sanctify the people. E o Senhor, ele manda Josué, então, fazer com que todas as tribos se apresentem. So the Lord goes and says to Joshua and makes him present all the tribes. E família por família vai se apresentando, So family by family they present themselves até que ele chega na pessoa de Acã. until they reach Achan. Versículo 18. Verse 18. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Joshua had his family come forward, man by man, and Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. It's verse 18. Okay. Then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord, the God of Israel, and give him the praise. Tell me what you have done, do not hide it from me. Achan replied, it is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I covered them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. Então Acã, ele confessa: sim, eu peguei a capa, eu peguei o ouro, eu peguei a prata. So Achan confessed and he said, yes, I took the gold and I took the bar of gold and the shekels of silver. Eu não sei se vocês entenderam, mas por causa da vida de um homem, But I don't know if you've understood, but because of one man's life, a nação inteira perdeu. the whole nation lost. E é assim com a nossa vida. And that's how it is with our lives. A sua responsabilidade como corpo de Cristo, Your responsibility as the body of Christ, o ministério que você participa, the ministry with which in which you participate,
a sua liderança e a minha liderança, your leadership and my leadership, o seu casamento, os seus amigos, a sua família, your marriage, your friends, and your family. você sim tem responsabilidade sobre eles. Yes, you do have responsibility over them. E nessa noite eu convido vocês a olharem para dentro de vocês. And tonight I invite you to look inside of yourselves. Que nós não sejamos a Acã na nossa igreja, That we won't be the Achan of our church. porque por causa da vida dele, aquela nação perdeu. Because of his life, that nation lost. E eu não quero que através da minha vida eu traga juízo para o Sila. And I don't want that through my life I bring judgment into Selah E para o corpo do Senhor. and to the body of the Lord. Pode passar. Versículo 25. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Jacó, nome que permanece até hoje. Então, qual foi o destino dele? Ele morreu. So what was his destiny? He died. E eu queria que vocês pensassem em algo antes de eu prosseguir. And I would like you to think of something before I go on. Que seguir a Cristo não é somente acreditar, That following Christ is not only believing, mas é integrar no corpo dele. but is becoming part of his body. A gente vai ler 1 Coríntios agora, So we're going to read 1 Corinthians now, do 23 ao 29. verse 23 to 29. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, Paulo está orientando a igreja a maneira de tomar a ceia do Senhor. So Paul is orientating the church in the way that they should take the Holy Supper. E é o que a gente vai fazer daqui a pouco. And that's what we're going to do in a little bit. E ele está falando, examine-se a si mesmo. And he's saying, examine yourselves. 29. E quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. Eu queria que nos próximos minutos, quando eu acabar, e desde agora vocês comecem a pensar, Okay, so from now and until I finish, I would like you guys to start thinking about, que vocês possam pensar, há coisas condenadas no meu coração? if there is anything condemned in your heart. Há coisas que não agradam ao Senhor? Is there anything that doesn't please the Lord? Qual a responsabilidade do meu pecado para o corpo de Cristo? What is the responsibility of my sin in the body of Christ? Que o Senhor venha expor todo o mal que há no nosso coração. That the Lord would expose everything that is evil which is in our heart. Que eu me examine e que você se examine para tomar da ceia do Senhor. That I examine myself and you examine yourself too, that we can take the Lord's Supper. Depois que o povo, Josué, através da vida de Josué, eles se santificaram, Acã morreu. So after the people, sanctified themselves, after Achan died, Novamente Josué e o seu exército seguem em direção a Ai. so once again Joshua and his army followed until Ai, E eles vencem a nação de Ai. and they went and they conquered the nation of Ai.
pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas primeiro eles precisaram se santificar para vencer os inimigos. But first of all, they needed to sanctify themselves to conquer their enemies. Talvez você não está vencendo seus inimigos porque tem alguma coisa condenada. Maybe you're not conquering your enemies because there's something in you which is not being sanctified. Mas eu estou falando tudo isso porque o Senhor, Ele é um Deus de amor. But I'm saying all of this because God is a God of love. E algo que Deus tem me ensinado muito And something that God has taught me a lot é que Ele é Pai. is that He is a Father. E assim como meu pai, Ele me disciplinava todas as vezes que eu estava errada. And in the same way that my Father disciplined me every time that I was wrong, O Senhor, Ele também me disciplina. the Lord also disciplines me. No momento da disciplina é dolorido, At the moment of discipline, it's harsh, mas é para que algo bom saia disso. but it's that something good might be able to come from it. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Qual é o motivo da disciplina do Senhor? So what is the motive of the Lord's discipline? Por que o Senhor está te cavando? Why is the Lord disciplining you? Por que Ele está... Okay. Cavando. Molding. Não de cavar mesmo. De cavar. Digging. É que não faz sentido. Digging the ground. No, Yeah, but she said, why is the Lord not digging you? That's why. Disciplining. Por que o Senhor Ele está te disciplinando e está te mostrando verdades ao seu respeito? So why is God disciplining you and showing you the truth? Porque Ele quer uma única coisa, Because He just wants one thing, que você participe da santidade dEle. that you might take part in His holiness. Deixa o Senhor mostrar as verdades ao seu respeito. So let God show you the truth about yourself. Seja corajoso o suficiente para pedir, Deus, me mostre os meus pecados. Be courageous enough to say, God, please show me my sin. Deus, dê nome aos meus pecados. God, give a name to my sin. Eu não quero mais, Senhor, estar ausente da Tua santidade. I don't want to be absent anymore, God, from your holiness. Se examine a si mesmo em busca da santidade do Senhor. Examine yourselves in the search of holiness of the Lord. O Senhor está te fazendo um convite nessa noite para participar da glória dele. The Lord is making you an invitation to take part in His holiness. Aceita esse convite So accept the invitation e lembre-se, and remember você tem sim responsabilidade no corpo de Cristo. that you do have a responsibility in the body of the Lord. Não of the body seja of mais Christ. Não seja mais irresponsável. So don't be irresponsible. Aceita o convite dele. Accept His invite. Amém. Amen. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. So in the same way, He took the bread and the body, and He said, in the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Vamos tomar do nosso vinho e do nosso pão nessa noite, em memória do nome de Jesus. So let's take the Se ti è piaciuto questo video, seguici sulle reti sociali e non ti scordare di condividerlo con i tuoi amici affinché la parola di Dio raggiunga anche loro. Dio ti benedica grandemente.